Aleluia! A mensagem da fé com o missionário Silva Silva, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente amiga, povo abençoado, já estou lhe abençoando em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou missionário Silva Silva, faço parte do tabernáculo do poder da graça de Deus. A Igreja Evangélica Jesus Cristo é o Senhor. E está em Santa Isabel do Pará. O endereço é o Conjunto Edilson Abreu 2, quadra A, número 27, o bairro Sagrada Família, Santa Isabel do Pará. Meus amigos, nós temos a mensagem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para despertar, para que podemos receber o conhecimento da palavra de Deus, que somente onde está a nossa salvação, com Cristo Jesus, a qual o Pai enviou ao seu Filho, para os que creem e recebem como único Senhor da sua vida, tenha a salvação. A salvação só está neste nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos esta mensagem que está agora no Santo Evangelho de Jesus Cristo pelo profeta Lucas. O capítulo é o 10, capítulo 10, versículo 22, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai, ó Deus Pai, nunca foi visto por alguém, mas o Filho a qual Ele enviou, o seu Filho que se revelou um dia nesta terra, foi visto. Esteve sobre a face desta terra, a qual Jesus escolheu o seu discípulo, e assim Ele ensinou o seu discípulo para que um dia, como os discípulos de Jesus ouviram a sua voz, a qual Jesus se revelou, assim nos dias de hoje, ouvimos a voz do Senhor, do Filho de Deus, a qual se fez presente. E se ouvimos a voz do Filho de Deus, os que ouvem é os que obedecem. Os que escutam, escutar é a palavra que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas os que ouvem é os que têm prazer na palavra de Deus. E os que têm prazer, os que se sentem prazerosos em ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, assim o Pai se alegra com aquele que sente o prazer em entregar a sua vida ao Filho a qual Ele enviou seu Filho, para que reconhecemos como o único Senhor da nossa vida. E nós temos essa palavra em Lucas 10,
versículo 22. Atentamos para a palavra de Deus, essa mensagem em nome de Cristo Jesus, para que nós podemos entender e podemos compreender. Quando procuramos compreender e entender de coração, assim prosseguimos a seguir a Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: tudo por meu Pai me foi entregue, aleluia. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar-se. Amigos, Jesus Cristo, que veio da glória do Pai, em espírito, e o Verbo se fez carne, nascendo de uma mulher. Um dia, o Filho de Deus, que nasceu de uma mulher, mas era em espírito, ele se revelou como o único Senhor, o Filho de Deus. Para que quê? Para que todos os que olhem para Ele e que desejem como o único Senhor e Salvador, assim como Ele se revelou ao seu discípulo, Ele se revela. Um dia Ele se revelou a mim. Um dia Ele se revelou a você, mulher e homem, que já entregou a sua vida a Cristo Jesus. E você ainda, que não recebeu Jesus Cristo como único Salvador, creia que Ele vai se revelar a você. O Espírito Santo que vai falar ao teu coração, e quando você ouvir a voz do Espírito Santo, o verdadeiro Deus, que vai te tomar, assim como um dia Ele me tomou e me entregou nas mãos do seu Filho Jesus Cristo, assim Ele vai te tomar, Ele vai te entregar. Quando você ouvir a voz, missionário, qual a voz? Quando você sentir o desejo no teu coração de conhecer Jesus Cristo pelas palavras santas, muitos momentos, falares, assim como um dia eu falei no nome de Deus, mas eu não tinha o conhecimento do Evangelho, que é este nome, o nome do Deus Filho Jesus Cristo, a qual o Pai enviou seu Filho e um dia Ele se revelou, a qual na minha vida, também assim como na sua. E quando os ouvimos a voz do Espírito Santo, que é o desejo de você conhecer o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, a qual o Pai entregou ao seu Filho todo o poder no céu e na terra. Você vai ser comovido pelo Espírito Santo. É quando Jesus vai se revelar em sua vida. O Pai nunca foi visto por alguém,
mas o Filho se fez presente e hoje conhecemos o Filho de Deus pela palavra e quando cremos na palavra de Deus, temos a revelação de Jesus Cristo. Bem-aventurados são os que não vê, mas creem, que Ele vive, e Ele vive eternamente. Ele é o Deus eterno. O seu reino nunca terá fim, e todos os que recebem como único Senhor da sua vida, recebe o reino do céu, e se perseveramos, teremos a nossa salvação com Cristo Jesus, o Filho de Deus. Vamos prosseguir aqui esse versículo completo. Em nome de Jesus Cristo. Nós temos 2 versículos para meditar, para poder tomar a posse das nossas bênçãos. Eu já tomei a posse e eu lhe peço, toma posse da bênção que é a salvação neste nome, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E falou Jesus: tudo por meu Pai me foi entregue. O Pai entregou tudo ao seu Filho. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. O Pai conhece o seu Filho que veio do seu seio. Nem quem é o Pai, o Filho conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Meu amigo e minha amiga, quando você recebe a revelação do Espírito Santo, você passa a conhecer Jesus Cristo. E bem-aventurados são os que recebem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Versículo 23. E voltando para os discípulos, disse-lhe em particular: bem-aventurado os olhos que vê o que vós vê. Os meus olhos hoje vê as maravilhas de Deus. Bem-aventurado os que entregou a vida a Cristo Jesus, que espera e confia e vive por fé. Os que esperam no Senhor e confia e vive pela fé, demonstrando as suas obras, não vive em uma vida de sofrimento, mas vive em uma vida de paz e de alegria. Porque no Espírito Santo nós só temos alegria. A alegria do Senhor passa, é a minha força, como é a tua força, mulher, como é a tua força, homem. E você que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único Salvador, não seja rebelde quando você sentir o desejo no seu coração de conhecer este Deus maravilhoso, porque quando você recebe o desejo no seu coração, que você sente de conhecer o Santo Evangelho, que não é religião, Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. É porque Jesus Cristo está se revelando a você hoje. Você sente o desejo no seu coração porque você é tocado pelo Espírito Santo de Deus. E bem-aventurado, como Jesus disse em sua palavra. E voltando para o discípulo, disse, em particular: bem-aventurado os olhos que ouviu que vós não vê. Os meus olhos vê. Desejo os seus olhos ver. Você que até serve a Deus, que já entregou a sua vida a Jesus. Você que vive na pendência do médico, na pendência do homem. Passe a viver na pendência somente de Jesus Cristo.
para que você tenha paz. Uma pessoa que vive lutando com o médico, lutando para ter a saúde, ele não tem paz. Mas quando você crê na palavra de Deus, que Jesus Cristo se revelou em sua vida como na minha, para que nós temos paz, para que nós, quando cremos neste nome, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, que pagou um preço pelos meus pecados e pelos teus pecados, de todo missionário. Aqueles que creem em Cristo Jesus, assim Jesus pagou um preço por aqueles que desejam. Nós fomos perdoados, nós fomos sarados. Jesus Cristo, o Pai, colocou as enfermidades, as dores, as doenças que era para nós, tudo Jesus levou sobre si. E nós somos sarados pelas feridas de Jesus, pelas pisaduras de Cristo Jesus. Eu sou sarado, eu sou restaurado, e o meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Creia na palavra de Deus e você será bem-aventurado. Esta é a mensagem da fé nessa manhã de hoje, em nome de Cristo Jesus. E todos que creem terão paz e terão alegria no Espírito Santo. Se esta palavra ao teu coração, que esta mensagem da fé pelo missionário Silva te ajuda, compartilha com teus amigos e dá o like, assim você estará ajudando esta obra a chegar em outras partes, levando a mensagem da fé e você sendo abençoado em nome de Jesus. E todos que creem em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Eu te abençoo a todos em nome de Jesus. E graças a Deus.